Paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem. Hoje é a aula de número 10. Vamos falar acerca da ressurreição de Cristo. E vamos também focar em apresentar o modelo da ressurreição, o propósito da ressurreição e o significado da ressurreição. Então, iniciando aqui com o texto em Lucas capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 48, que diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Na aula de hoje iremos abordar a importância da ressurreição do Senhor Jesus. E é um tema muito importante, pois a esperança que nós temos, nós cristãos temos, ela envolve a ressurreição de Jesus, do nosso Senhor. Todavia não é uma novidade, né, que há dificuldades para se crer na ressurreição de Cristo. Tomé, por exemplo, um dos 12 discípulos, ele não acreditou de imediato. E João vai relatar assim no seu livro, no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 24 até o 29. Ora, Tomé era um dos 12, chamado Dídimo, e não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. E disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, em hipótese alguma, devemos condicionar a fé a provas. Pois felizes são aqueles que não viram e creram, como o próprio Jesus, nosso Senhor, disse a Tomé. E com isso é daí que nasce o dito popular, né? O dito de São Tomé, que eu só acredito vendo, ou crer para ver para crer. E se alguém precisa ver para crer, então a fé está dispensada, pois o que se vê não necessita de fé. E alguns textos colaboram com isso,
como por exemplo em Romanos, na carta aos Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 8, e versículo 24 e 25, e diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Em Hebreus também, na epístola, capítulo 11, capítulo dos heróis da fé, ele inicia o capítulo 11 no versículo 1 da seguinte maneira: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então não há como colocar em prova a questão da fé, porque, como disse anteriormente, se ela é necessário colocar a prova para aquilo que nós vemos, então não é fé, né? Porque estamos vendo, estamos verificando isso. Jesus como modelo da nossa ressurreição. Os discípulos, eles haviam perdido a esperança e a motivação de seguir, proclamando a chegada do reino de Deus. Pois nos dias após a morte de Jesus, os seus discípulos voltaram para os seus afazeres. Então Jesus mal acabou de falecer, morrer e ressuscitar, e os seus discípulos, mais do que depressa, abandonaram a missão, por assim dizer, né? E nós vamos ver isso lá também no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 1 ao 7, que diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que eram Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhes eles: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então João, ou discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se de uma túnica e lançou-se ao mar. Então nós vemos que mesmo com Jesus proclamando, dizendo, todo o período que estava junto, que esteve junto com os seus discípulos, proferindo as palavras de que ele havia de padecer e ressuscitar, eles não acreditaram, eles não criam. Então não é novidade, ou não é novidade hoje, em pleno século XXI, que haja uma dificuldade grande em crer na ressurreição de Cristo. Pois muitos hoje ainda negam, muitas pessoas negam que Jesus de fato ressuscitou. Mas nós temos o texto bíblico para confiarmos nas Escrituras Sagradas e também outros relatos históricos dizendo e colaborando da ressurreição de Cristo. Então por que acreditar? Por que continuar acreditando? Visto que a esperança deles havia morrido junto com Jesus, enquanto morto na cruz do Calvário. E embora Jesus em vida, ele sempre ficou a encorajar os seus discípulos, como em João 16:33, dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outros textos também há a colaboração de que Jesus sempre os encorajava a seguir avante, a seguir a missão a qual Jesus mesmo confiara aos seus discípulos. Já os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, eles se reuniram
com Pilatos e disseram a ele que Jesus era um enganador enquanto em vida. Então é interessante que quando nós lemos o texto, a Bíblia diz que eles, nessa reunião, eles põem em xeque a veracidade da ressurreição. Senão vamos ler juntos. Mateus capítulo 27, versículo 62 até o versículo 65. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, estão falando de Jesus, vivendo ainda, quando Jesus estava vivo, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então nós estamos aqui reunidos com o Senhor para alertar que há uma possível fraude nessa ressurreição. Seguindo o texto: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão à noite e o furtem, ou furtem o corpo, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e guardai-o como entenderes. E é interessante que o episódio da ressurreição, ela é narrada nos 4 evangelhos, a saber, Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10, Marcos, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, Lucas, do capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12, e João, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18. E esse relato não deixa dúvida quanto à sua historicidade, pois traz detalhes que não deixam dúvidas quanto aos fatos expostos. Exemplo é que quando os próprios discípulos não creram, outro exemplo é o suborno que os sacerdotes fizeram para os soldados romanos, para eles mentirem que enquanto eles dormiam, o corpo de Jesus tinha sido furtado dali, roubado dali pelos seus discípulos. Porém, com o suborno desses soldados romanos, pelo menos 2 perguntas são necessárias para serem respondidas. Se eles estavam dormindo ou cochilando, como eles teriam certeza do roubo, do furto? E a segunda pergunta é que se eles viram os discípulos roubando ou furtando, por que não fizeram nada? Então, nós vemos aqui que o suborno para impedir que a notícia se propagasse ou que as pessoas, os discípulos, não crescem na ressurreição, não é de hoje. É desde muito tempo atrás. Como nós lemos aqui nos textos citados, nós podemos ver que dias após a ressurreição, ou dias após a morte de Jesus, já haviam essas incredulidades pairando no ar. Racionalmente também, a ressurreição não é algo, né, na verdade, impossível de acontecer. Usando a razão, pensando friamente, mas embora os seus discípulos andassem com o nosso Senhor, eles não estavam preparados para tal acontecimento. Porque eles tinham dificuldades em aceitar que Jesus havia ressuscitado. Não crer na ressurreição de Cristo não é algo novo, como eu disse. Podemos ver essa descrença durante o relato no caminho de Emaús, onde 2 discípulos, que está relatado isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 até o versículo 30, no capítulo 24, desculpa, irmãos, no capítulo 24, do versículo 13 até o 35, está narrado ali
a história, o trecho da conversa dos dois discípulos a caminho de Emaús, onde eles se encontram com o próprio Senhor Jesus no caminho, e há ali um diálogo, né? Que eles começam dizendo que você está por aqui, não conhece as novidades que estão acontecendo, então a gente teve o nosso mestre, ele prometeu que algumas coisas, mas não se cumpriu porque já está passando os dias e tal. E aqui acontece nesse diálogo algo interessante, porque quando Jesus ouve assim as lamentações dos seus discípulos, ele, né, o nosso Senhor, ele dá uma resposta tremenda. No versículo 25 do capítulo 24 de Lucas, Jesus diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios e tardos de coração. Vocês estão devagar no entendimento. Vocês não estão acreditando naquilo que os profetas disseram acerca de mim. É isso que Jesus está querendo dizer. E aí Jesus continua. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então veja, Jesus está dando novamente uma aula para os seus discípulos ali a caminho de Emaús. E quando eles chegam na aldeia, eles convidam, né? Ou constrangem Jesus, embora eles não tenham ainda reconhecido que era o próprio Cristo, a ficarem com eles naquela noite. E quando eles estão à mesa, versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E aí é engraçado que a Bíblia diz que a partir desse momento abriram-se os olhos e eles conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Então percebam, irmãos, que a ressurreição de Cristo, nós vemos aqui que Jesus é o modelo da ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem, conforme diz a Bíblia. E logo mais nós vamos entender um pouco mais acerca dessas palavras. Seguindo o tópico 2 da lição, o propósito das aparições do Senhor. As aparições do Senhor Jesus foi para testemunho de sua ressurreição. Quando nós lemos a Bíblia no texto do livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, se alguém não conseguisse pela fé, como Jesus disse a Tomé, lá em João, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, se você está ouvindo essa aula no dia de hoje e crê na ressurreição de Jesus, você é um bem-aventurado, meu irmão, minha irmã. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua vida. Pois é algo que difícil de se crer.
Mas, como estava dizendo, se alguém não conseguisse pela fé crer, eles podiam comprovar por si mesmo, dirigindo-se às testemunhas oculares remanescentes. Ou seja, tempos depois, Paulo, agora então apóstolo, que estava pregando aos gentios, ele escreve a sua carta aos Coríntios, e no versículo 6 do capítulo 15, está escrito assim: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Ou seja, então, tempos depois, Paulo foi salvo e começou a escrever suas cartas, endereçá-las, e para os coríntios, Paulo escreve de uma maneira que, embora, quem saiba, você não crê naquilo que eu estou dizendo, ainda existem irmãos que estão vivos para poder testemunhar de que eles mesmos viram o Senhor Jesus ressurreto após a sua morte, após a sua ressurreição. E isso colabora pelo menos para 4 pilares, né, da vida e obra de Jesus, que é o seu nascimento virginal, a sua vida entre nós, morte de cruz, fazendo-se maldito em nosso lugar, e a ressurreição. Porque, como disse, ele é a primícia dos que dormem. E mesmo após a ressurreição, a mensagem de Cristo não mudou. Percebam que no versículo 3 ainda, quando no final, ali na parte final do versículo, o próprio Jesus, ou Lucas, está relatando e diz que enquanto Jesus esteve aqui no espaço de 40 dias, ele não fazia outra coisa a não ser pregar o reino de Deus. Então, a Bíblia diz que, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então veja que a mensagem de Jesus não mudou. Ela permanece a mesma, porque Jesus iniciou seu ministério pregando o arrependimento, se importando demais com você, comigo, com todas as pessoas. Porque o que importa para o Senhor Jesus são as pessoas, e não reputações, regras religiosas ou qualquer outra coisa que não seja a salvação das pessoas. O compromisso do Messias é a libertação da alma das pessoas, ou seja, a libertação, a salvação das pessoas. Jesus tem um compromisso com a salvação das pessoas, por isso prega o reino de Deus. E quando ele inicia o seu ministério, né, assim que praticamente foi cheio do Espírito Santo, no capítulo 4 de Lucas, do Evangelho de Lucas, no versículo 18 a 21, diz assim para nós: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, esperando, né, obviamente, uma explanação acerca do texto que Jesus acabara de ler, que esse texto está em Isaías. E então, versículo 21, começou a dizer-lhes: hoje cumpriu-se esta escritura em vossos ouvidos. Então veja que ao início do ministério de Jesus, ele se preocupava demais com as pessoas, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, que era uma atribuição do Messias, e por fim em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. E no versículo 43 do mesmo capítulo 4,
nós podemos ver que Jesus diz: também é necessário que eu anuncie o evangelho em outras cidades. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então veja que o propósito do Senhor Jesus, ele não alterou, ele não mudou, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Se importando com pessoas, ele se importa com você, ele se importa comigo. E quero aqui deixar só um breve testemunho de que no ano de 2002 o Senhor me encontrou. Na verdade, ele já sabia onde estava o tempo todo, né? Porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas eu digo que ele me encontrou porque foi quando eu comecei a dar ouvidos à sua palavra. E desde então, de lá para cá, mais de 20 anos que sirvo ao Senhor Jesus, como eu já disse em algumas ministrações ou pregações que fiz, eu já dei diversos motivos para ele me deixar, mas ele nunca me deixou. Sempre me amou, com muito amor e zelo e carinho, me instruiu na sua palavra, me instruiu no caminho que nós devemos percorrer, que é através da sua palavra de obediência, o caminho de santidade, o caminho ao qual ele nos mostra dia após dia dentro da sua santa e poderosa palavra. E por fim, irmãos, nós vamos entrar aqui no terceiro tópico da lição, né, de hoje, que é o significado da ressurreição de Cristo. E praticamente esse terceiro tópico, ele está bem embasado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 11, 12, 11 a seguir, que vai falar um pouco, vai iniciar falando da ressurreição, vai falar um pouco, o próprio apóstolo Paulo vai falar um pouco de que ele era indigno de ser chamado de apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja, ele perseguiu os irmãos, mas a graça de Deus o alcançou e ele era o que é por causa que a graça de Deus estava com ele. E a graça de Deus estando sobre ele, ela não foi vã. E ele mesmo diz que ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. E não era ele, né? Mas sim a graça de Deus que estava com ele, que o ajudara, né, a fazer a obra do Senhor. E assim somos nós também, nos dias de hoje. Nós não fazemos nada pelas nossas próprias forças. Se não for o próprio Cristo nos ajudar a realizar as tarefas, por mais ordinárias que sejam, nós não vamos a lugar nenhum. Mas voltando aqui ao significado da ressurreição, nós vamos ver que no mundo antigo não havia quase nenhum conhecimento acerca do destino humano, o pós-morte. Era pouco conhecimento que tinha sobre isso. E diferentemente do que se pensa, o tema da ressurreição ele não surge pela primeira vez no Novo Testamento. Nós podemos ver isso lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso está no capítulo 12, versículo 2. Isso também, podemos traçar um paralelo com o livro do Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que vai nos mostrar, que vai dizer que no futuro o Criador ressuscitará todos para um julgamento final, que será o julgamento do trono branco. Mas isso é um tema para outra aula. E a ressurreição, ela se cumpre em Jesus. Paulo diz em Colossenses que Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1 e versículo 18. Esse pensamento já havia sido expresso pelo próprio apóstolo Paulo
na carta aos Coríntios, que nós estamos com ela aqui para poder verificar, capítulo 15, que diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 20 ao 23 do capítulo 15 de Coríntios. Então, novamente, Paulo está falando e representando o tema, abordando o tema da ressurreição e mostrando que Adão e Jesus há um paralelo entre ambos. Adão trouxe o pecado e Jesus trouxe a salvação. Adão trouxe a morte e Jesus trouxe a ressurreição e a vida eterna. Por isso, Jesus é colocado como primogênito dentre os mortos, também considerado as primícias dos que dormem. A resposta que todas as pessoas que voltaram à vida na história bíblica e acabaram morrendo futuramente em outro tempo, essas pessoas, na verdade, não ressuscitaram no sentido pleno da expressão. E isso nós podemos ver com pessoas que aconteceu esse milagre lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No capítulo 11 de João, nós vamos ler sobre a ressurreição de Lázaro. E mesmo após a ressurreição de Lázaro, ele não foi ressuscitado no sentido pleno, porque quando Jesus chega, ele já havia falecido. E conversando com Marta, Marta diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus responde a ela: Marta, quem crê em mim, eu o ressuscitarei. E Marta responde: sim, nós sabemos que no último dia. Mas essa ressurreição que Marta estava em mente era a ressurreição conforme Daniel trouxe, uma ressurreição no futuro, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É vergonha eterna. Então nós vemos que, por não ser plena a ressurreição, em um dado momento, Lázaro veio a falecer novamente. Mas a ressurreição plena, o sentido pleno, só vamos poder obter ou ver quando chegar o grande dia do Senhor, que ele dará a ordem ao arcanjo e ele tocará a última e poderosa trombeta de Deus. E os que estão salvos em Cristo Jesus, aqueles que faleceram salvos em Cristo Jesus, escutarão essa poderosa trombeta e nós seremos transformados e ressuscitados em um corpo glorioso. Louvado seja Deus. A esperança central do Evangelho é a ressurreição. No capítulo 15, como nós estamos vendo, né, da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai nos mostrar um verdadeiro tratado acerca da ressurreição. Como gregos que eram, os coríntios tinham dificuldade de crer naquilo que eles encontravam lógica, pois analisavam todas as coisas pelo viés da filosofia, que era algo da época ali. Não que hoje talvez esteja diferente, né? Mas o apóstolo então instrui claramente e diz algo muito grave que serve inclusive para nós atualmente. Que ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou, versículo 12, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos,
como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E ele vai discorrendo ali uma lógica acerca da ressurreição. Então, como dizem alguns que dentre vós que não há ressurreição, então se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, porque nós pregamos que Cristo ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, por que nós pregamos? É isso que Paulo está querendo dizer. E também é vã a nossa fé, porque nós acreditamos em algo que não vai levar-nos a lugar nenhum. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então veja que Paulo está deixando bem enfatizado aqui na carta aos Coríntios, que a ressurreição sim é algo que Cristo passou. Então ele continua no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Oh, glória a Deus! Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo Jesus. Glória a Deus! O Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Então veja, irmãos, que Paulo está dando uma aula tremenda sobre a ressurreição de Cristo. Embora os gregos na época tinham muita dificuldade para entender e crer naquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, infelizmente muitas pessoas hoje também querem torcer a palavra, falando que Jesus também não ressuscitou ainda nos dias de hoje, com todas as revelações, com todas as provas que a ciência, a história colaboram para que nos mostram isso. Ainda assim, muitos não acreditam na ressurreição de Cristo. Então a ressurreição é a esperança central do Evangelho, pois nela se cumpre a vontade do Criador, que momentaneamente foi desfeita pela desobediência e a introdução da morte no mundo quando Adão pecou. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Amém, queridos? E para concluir o comentário desta lição, espero que tenha colaborado para que vocês possam ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Concluindo a lição, a palavra de Jesus desencoraja qualquer tentativa de provar que ele ressuscitara. Como disse para Tomé: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Em outras palavras, não se deve querer ver para crer, mas justamente o contrário, só se pode crer se não exigirmos ver. A nossa felicidade consiste exatamente no fato de que cremos sem que tenhamos contemplado. Porque as provas, a testificação, o próprio Espírito testifica conosco. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos
Em nome do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Peterson, professor da EBD ali na Vila Nambi. Deus abençoe.